Olá, eu sou Murilo Fagundes e apresento agora a última edição da primeira temporada do Poder Reage. No programa, dois políticos reagem aos principais fatos da semana do poder e da política em um debate plural e dinâmico. O Poder Reage está sendo gravado em 28 de outubro de 2021 no estúdio do Poder 360 em Brasília. Os convidados desta edição são uma dupla ativa de congressistas: o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, e o deputado Carlos Zaratini, do PT, que participam por videoconferência. Antes de iniciar o debate, conheça agora mais um pouco sobre os congressistas. O deputado Ricardo Barros é líder do governo na Câmara desde agosto de 2020. Político experiente, além de empresário e engenheiro civil, é deputado pelo Progressistas, partido que integra o bloco conhecido como Centrão. Está em seu 6º mandato. O parlamentar que ocupou o posto de ministro da Saúde no governo Temer foi um dos indiciados no relatório da CPI da Covid. Carlos Zaratini está em seu 4º mandato pelo PT de São Paulo. Ocupou cargos de liderança na minoria e no Partido dos Trabalhadores e relatou a lei que define novas regras para a improbidade administrativa. O economista é apoiador do ex-presidente Lula e faz duras críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Deputado Barros, deputado Zaratini, muito obrigado por aceitarem o convite, viu? Estamos aqui. Agradecemos o convite. Perfeito. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. O Poder Reage começa com os vídeos da semana, que os debatedores vão assistir às cenas de destaque que chamaram a atenção da internet nos últimos dias. As reações deles serão mostradas sem cortes, e depois os dois terão espaço para comentarem. O primeiro fato de destaque dessa semana foi o impasse em torno da permanência do ministro Paulo Guedes no governo. O presidente Bolsonaro fez no mínimo 2 atos a favor do chefe da economia. Veja. Escuta, eu digo desde o início para o presidente... A gente vai sair junto, fica tranquilo. Eu digo desde o início... Eu digo desde lá na frente. É sempre assim. Eu estou morrendo afogado, ele aparece, renova a confiança e nós continuamos nessa aliança de conservadores e liberais por um futuro melhor para o nosso país. Deputado Zaratini, em 1 minuto, como que o senhor avalia a condução da economia pelo ministro Paulo Guedes, por favor? Olha, eu acho que a economia é um verdadeiro desastre, né? Está indo muito bem para quem é muito rico, para os setores exportadores, para o setor financeiro, né? Para aqueles que estão acumulando lucros. Agora, os bancos, por exemplo, Santander, 12% de aumento no lucro, a Petrobras, 42 bilhões de reais de lucro. Então, esses setores estão vivendo bem. Mas a grande maioria da população está vivendo uma situação muito ruim, né? Nós temos aí, você vê, milhões de desempregados, 13, 14 milhões de desempregados, muitos, 7, 8 milhões de pessoas que estão trabalhando menos do que gostariam e uma queda no rendimento, uma queda forte. E, ao mesmo tempo, a volta da inflação, a inflação batendo em 10%. E é uma inflação que, evidentemente, atinge as pessoas mais pobres, que são a grande maioria do nosso Brasil. Líder deputado Ricardo Barros, como que a ala política contornará essas divergências com o ministro Paulo Guedes e como que o senhor reage a esses vídeos que a gente assistiu? O ministro Paulo Guedes está muito prestigiado pelo presidente, sempre esteve. Naquele dia em que foi anunciada a solução para o Auxílio Brasil e alguns secretários pediram demissão, eu emiti numa rede social imediatamente uma mensagem dizendo que seriam substituídos por pessoas igualmente competentes, e o ministro continuava firme e forte no governo. Aí, no dia seguinte, o presidente esteve com ele lá, fez uma coletiva, no fim de semana também. O ministro Paulo Guedes tem muita força com o presidente Bolsonaro, ele tem um excelente plano para o Brasil, que lamentavelmente foi atingido pela pandemia, né? Então toda aquela movimentação das privatizações, de tornar o Estado mais leve, de aumentar o investimento, isso, infelizmente, não pôde ser implementado, mas ele está firme e forte, seguindo na direção da economia brasileira e socorrendo os mais humildes, que é o que faremos agora aprovando o Auxílio Brasil. Ok. O segundo vídeo, deputados, é sobre a CPI da Covid. Nessa semana, o relator Renan Calheiros entregou seu relatório final, apontando 80 indiciados, entre eles deputados apoiadores do governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, leu em plenário uma nota em que se disse indignado pelos indiciamentos. Vamos ver.
Senhoras e senhores, para mim é motivo de grande indignação, como presidente da Câmara dos Deputados e como cidadão brasileiro, tomar conhecimento das conclusões encaminhadas pelo relator da CPI da Covid no Senado Federal. É inaceitável, repito, inaceitável, a proposta de indiciamento de deputados desta Casa no relatório daquela comissão parlamentar de inquérito, instituída com a finalidade, prestem atenção, de apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Deputado Barros, o senhor é um dos indiciados, né, pelo relator Renan Calheiros. Como que o senhor avalia o relatório e a reação de Lira posterior? Olha, o relatório é muito precário, né, muito ruim, 1.200 páginas, porque uma página sozinha não tem importância nenhuma. Então, já que nada era relevante, não tinha nenhum fato ali que pudesse causar alguma consequência efetiva, se juntou um monte de poucas coisas, tentando criar uma narrativa. Eles escreveram no relatório que fizeram a CPI inteira, uma narrativa. Não tem nada de concreto lá. Eu já processei o Renan Calheiros por denunciação caluniosa e por abuso de autoridade. É lamentável que os senadores tenham ido até o fim da votação do relatório tentando manter uma narrativa de que houve alguma irregularidade. Não houve corrupção, não houve desvio de conduta, não houve nada. Eles não provaram nada no relatório. Ok. E o senhor, deputado Zaratini, qual análise faz do texto final da CPI e da nota de repúdio de Lira? Em primeiro lugar, em relação à CPI, eu acho que a CPI foi muito importante para o Brasil, fez uma averiguação, conseguiu mostrar o papel que o governo teve nesse processo todo, né? O descaso com a contaminação, a ideia da contaminação de rebanho, o que levou a isso, a situação em Manaus, o descaso com a compra das vacinas, né? Isso foi claramente demonstrado e acho que é o principal assunto dessa CPI, né? Eu acho que isso realmente tem que evoluir. Agora, em relação a indiciamento, eu não conheço todos os indiciamentos, né? E é necessário examinar. Se for por opiniões, eu sou contra, né? Se for por apontar crimes, aí, evidentemente, tem que ser feito a investigação pela polícia e pelo Ministério Público. Agora, por opinião, realmente eu discordo. Ok. Outro impasse que marcou a semana, e que na verdade está aí na ronda da política e do judiciário há mais de 3 meses, é a recusa do senador Davi Alcolumbre para marcar a sabatina de André Mendonça. O presidente Bolsonaro, sem saber que estava sendo gravado, perguntou, abrem aspas, quanto vale uma vaga no STF? Fecham aspas. Pode rodar. Manda um sapato número 43 para mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Não tem problema. Tinha um sapato 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Você acha que vale a vaga... Presta atenção, pessoal. Quanto acha que vale a vaga para o Supremo? Tá aqui lá. Então isso daí, esse é o Brasil. Te apanha pra cacete, pô, o tempo todo. Deputado Zaratini, na sua avaliação, Alcolumbre age certo demorando tanto tempo para pautar o nome de André Mendonça? Olha, eu não sei exatamente os motivos do senador Davi Alcolumbre para não marcar essa oitiva, né, do indicado. Porém, né, eu acho que essa situação de conflito entre o presidente da República e o STF é lamentável, né? Ele recuou do dia 7 de setembro para cá, né, amainou, e agora volta a atacar o Supremo, indicando que haveria corrupção no Supremo. Isso, eu acho que o Supremo deveria exigir uma retratação do presidente da República, ou que ele apontasse fatos concretos que colocam que fundamentam essa acusação. Então, é lamentável se atentar contra o Supremo Tribunal Federal dessa forma, né? Absolutamente, a gente tem que discordar desse comportamento. Deputado Barros, o senhor acredita que o nome de André Mendonça, quando for pautado, será aprovado? E como que o senhor encara essa demora?
Olha, o nome do André Mendonça será aprovado, tem votos para isso. A demora é uma coisa do foro pessoal do senador Davi Alcolumbre, que tem a prerrogativa, como presidente da Comissão de Justiça do Senado, de definir a data desta sabatina, e eu não tenho nenhuma dúvida que a indicação do presidente será referendada pelos senhores senadores. Vamos aguardar e ver até quanto tempo o presidente Davi Alcolumbre pretende impedir a votação na Comissão de Justiça para depois seguir ao plenário e tomar posse o indicado do presidente Bolsonaro, André Mendonça. Ok. Tocando aqui então os fatos da semana, 2022 bate a porta e o presidente Bolsonaro ainda não definiu seu partido. Disse nesta semana que está entre o PL e o PP. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, publicou um vídeo convidando o chefe do executivo, seus filhos e apoiadores para se filiarem à sigla e disputarem a reeleição. Por essa razão, estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança. Deputado Barros, o senhor é um dos defensores da filiação de Bolsonaro no PP, né? Por que essa seria a melhor escolha, na sua opinião, e não o PL? Olha, o presidente fará a sua decisão no momento certo, né, quando ele achar que deva fazer a decisão. Até que isso aconteça, muitas variáveis interferem e influenciam o seu processo decisório. O presidente não decidiu ainda entre PL e PP, mas já reduziu muito o leque de possibilidades que ele tinha de filiação partidária. Nós estamos à disposição, o Partido Progressista é um partido estruturado, organizado, harmonizado, né? Harmonizamos todas as nossas representações para receber o presidente Bolsonaro. O senador Ciro Nogueira, nosso presidente, já havia feito convite há meses atrás, quando o presidente foi lá no Piauí, e depois reiterou recentemente. E nós vamos aguardar, na maior tranquilidade, né, a decisão do presidente. Eu acho que ele vai acertar na sua escolha, né, até porque é o seu futuro, da sua eleição, que está em jogo. Ok, deputado Zaratini, Bolsonaro então deve escolher um partido de peso, né, para bater de frente com os opositores. Um deles deve ser o ex-presidente Lula, do PT, seu partido. O senhor acha que Bolsonaro tem chance de reeleição e como que avalia essa escolha partidária? Bom, eu acho que o pior numa eleição é o já ganhou ou já perdeu, né? Porque aí você realmente não atua. Como nós não estamos achando nem que já ganhamos, nem que já perdemos, nós estamos na disputa, né? E nós não vamos subestimar nenhum adversário. Evidentemente que Bolsonaro está na máquina, é o presidente, tem uma grande máquina não só de governo, como de comunicação do seu lado, e é um candidato forte. Nós não vamos menosprezar isso. Agora, ele tem que dar resposta ao Brasil, tem que falar como é que vai tirar o país dessa crise, como vai fazer as pessoas viverem melhor e o que ele aponta de futuro para o país. Até agora, o país não viu nada de positivo ser construído, né? A situação do povo piorou ao longo de todo esse tempo e nada indica que vá melhorar daqui até a eleição. Deputado, superada então a primeira parte do nosso programa, agora é a hora do quadro Mandou Bem e Mandou Mal. Eu vou lembrar aqui algumas das principais manchetes da semana e os senhores vão reagir com joinha para Mandou Bem ou com sinal negativo para Mandou Mal. Depois eu vou abrir 45 segundos para cada um comentar os acontecimentos. Vamos começar então. A primeira manchete da semana é a seguinte: Bolsonaro diz que novo Bolsa Família será de R$ 400 para todo mundo, sem exceção. Mandou bem ou mandou mal o presidente da República? Vamos começar então com o deputado Zaratini. Por que ele mandou mal, deputado? Esse programa que o Bolsonaro apresentou, né, pela medida provisória que chegou aqui na Câmara, desorganiza completamente a estrutura que vinha do Bolsa Família. Lógico que sempre é possível mudar um programa, melhorar, né? É sempre possível você achar as falhas e tentar melhorar. Agora, o que está na medida provisória é uma desorganização total, né? Praticamente abandona o cadastro único do governo federal, praticamente afasta as prefeituras da elaboração
da seleção das pessoas que vão receber esse benefício, estabelece uma coisa muito confusa e sequer fala qual é o valor que as pessoas vão receber. Ele fala em R$ 400, mas na medida provisória nada fala disso. Ok, deputado Barros, por que manda bem o presidente? O Brasil agora, né, o Bolsa Cidadania, que estava no seu programa de governo, estava lá no seu programa de governo, ele propôs isso na eleição. E nós estamos buscando, desde o início do governo, fontes para a estruturação do programa. O programa é muito melhor do que o Bolsa Família. Ele mede o desempenho escolar, não só a frequência escolar. Ele mede o desempenho e premia também o desempenho no esporte das crianças. Ele qualifica profissionalmente os jovens para que cheguem à idade de trabalho, né, produtivo, com uma capacidade, né, com uma técnica ou com uma qualificação para o mercado. Então, é um programa muito melhor, muito mais estruturado, é uma rampa de ascensão social, para que as pessoas deixem de precisar do Estado e alcancem sua autonomia. Ok. A próxima manchete é de um áudio que vazou do André Esteves, do BTG, né, em conversa com clientes ali. A manchete é a seguinte: André Esteves, do BTG, diz ser consultado por Campos Neto sobre piso de juros. Mandou bem ou mandou mal o presidente do BTG? Vamos começar agora com o deputado Ricardo Barros, por favor. Ele mandou bem porque ele falou que o presidente do Banco Central consulta o mercado, consulta os fundos de investimento, consulta aos colegas de governo, o que é óbvio. As decisões tomadas pelo Copom, as decisões do Banco Central, elas têm que estar em sintonia com a expectativa do mercado, porque o Banco Central, justamente, quando eleva ou abaixa juros, quando coloca dólares à venda ou não nos leilões do mercado, ele está reagindo a uma ansiedade do mercado para acalmar as coisas e manter a estabilidade da condução da política monetária. É óbvio que ele se aconselhar com o mercado mandou bem. Agora, não é o Esteves dizer eu estou orientando a decisão do governo. Isso não é verdade. Ele apenas diz que é consultado. Ok. Deputado Zarate. Bom, qual é o limite para essa orientação que o Ricardo falou, né? Qual é o limite desse aconselhamento? Na minha opinião, o Banco Central tem um boletim chamado Focus. É um boletim que avalia as expectativas do mercado de uma forma ampla. Houve diversas empresas, né, corretoras, e tiram uma média do mercado. Isso já identifica. Agora, a hora que o presidente do Banco Central tem contatos diretos com agentes do mercado, me parece completamente fora de propósito, né? O presidente do Banco Central é uma espécie de autoridade, aliás, é uma autoridade que tem a capacidade de disciplinar o mercado e de apontar rumos. A hora que ele passa a ter os rumos apontados para ele, me parece que a coisa começou a ficar ruim. Perfeito. Próxima manchete é a seguinte: volta dos trabalhos presenciais na Câmara prejudica a votação dos precatórios. Mandou bem ou mandou mal a Câmara que ainda não votou a PEC dos precatórios? Bom, a volta do trabalho presencial, eu sou a favor. Perfeito. Vamos começar então, deputado Zaratinto, com o senhor. Pode falar. Bom, em relação à votação dos precatórios, é evidente que é um debate que nós estamos bem no meio dele, né? E ainda vamos trabalhar essa discussão. Agora, eu acho que com uma grande maioria, se não a totalidade dos deputados vacinados, né, com a redução do nível de contágio, com determinadas precauções que têm que ser tomadas, me parece que é possível já a volta da votação no plenário. Né? Nós ainda não estamos 100% no plenário, ainda estamos marcando presença na casa e, eventualmente, voltando por aplicativo. Eu acho que o próximo passo é voltar a votar no plenário e essa é a forma da Câmara funcionar e eu não acho que deva ser mudada. Ok, deputado Barros, por favor. Mandou bem porque não tinha votos para aprovar. Então, o adiamento da votação foi correto. Marcamos para quarta-feira próxima, dia seguinte de um feriado, mas teremos aqui 495, 500 parlamentares para aprovar a PEC dos precatórios, para atender os mais carentes, as pessoas que continuam precisando do auxílio do governo para superar a
isolamento social da pandemia, que tirou a oportunidade de trabalho de ganho de muitas famílias. Então, sim, mandou bem. Manter a decisão de trazer o presencial também é uma decisão firme do presidente. Ele não flexibilizou isso mesmo com a necessidade da aprovação da PEC dos precatórios. Então, quarta-feira que vem, teremos quórum para votar e vamos aprovar. Então, o senhor acredita, líder, na aprovação na quarta sem extensão do auxílio, como se tem dito? Será aprovada na quarta-feira? Será aprovado quarta-feira, primeiro e segundo turno. Perfeito. Próxima manchete é a seguinte: Pacheco é lançado candidato a presidente pelo PSD, abrem aspas, contra extremos, fecham aspas. Mandou bem ou mandou mal o presidente do Senado? Vamos lá, deputado. Mandou bem ou mandou mal? Mandou mais ou menos. Vamos começar com o deputado Barros, enquanto o senhor vai pensando aí. Não estou pensando, eu já tenho opinião. Deputado Barros, por favor, por que mandou... O senhor disse que mandou mal, né? Porque o presidente Pacheco, com toda a sua legitimidade, aceita um convite do PSD para ser candidato a presidente da República, mas ele foi eleito presidente do Senado com o apoio explícito, expresso, e o esforço do governo Bolsonaro. E aí, a partir da posição de presidente do Senado, que ele alcançou com o apoio do presidente Bolsonaro, ele se colocar como candidato, não me parece que é uma medida que a gente... que possa ser tomada sem determinadas cobranças de posicionamento. Mas ele vai, a eleição é um dos 10, 11 ou 12 terceiras vias que vão se apresentar, e com essa divisão toda, Lula e Bolsonaro vão ao segundo turno. Deputado Zaratini. Olha, eu tenho meu candidato a presidente, então não me cabe julgar outros candidatos. Eu acho que todos aí têm direito de ser candidato. Então, por isso que para mim, não sou nem a favor nem contra ele se lançar candidato. É um direito dele, do partido que agora ele se filiou, que é o PSD. Então, não há para mim é um direito. Não vou discutir nenhum candidato. Depois vamos discutir as ideias dos candidatos, que isso que importa. Ok, nossa última manchete, então... Não tinha como ser diferente. CPI da Covid aprova relatório final com 80 pedidos de indiciamento. Mandou bem ou mandou mal a Comissão Parlamentar de Inquérito? Deputado Carlos Zaratini. Mandou bem porque a comissão fez uma importante investigação, foi fundo, ouviu muita gente, trabalhou, apresentou provas, né? E evidentemente que esse pedido de indiciamento pode ter... injustiças, pode, evidente, mas com certeza ela apresenta para o Ministério Público uma série de fatos e de atuações de agentes públicos e de agentes privados que tem que ser analisada pelo Ministério Público, provavelmente aprofundar a investigação para que se faça aí sim um indiciamento judicial. Líder Ricardo Barros, por que mandou mal? Mandou mal porque é um relatório de 1.200 páginas, uma coletânea de quase nada em todas elas, mostra que não tinha nenhum fato importante e relevante, porque senão em poucas páginas eles alcançariam o objetivo de tentar indiciar alguém. Os próprios ministros do Supremo disseram que é um relatório mais político do que jurídico, que não tem ali como onerar o presidente Bolsonaro, né? E uma teimosia em manter uma narrativa que não se sustentou. Durante as oitivas da CPI, as pessoas não confirmaram a narrativa da CPI. Por isso que eu estou processando o Renan Calheiros por denunciação caluniosa e abuso de autoridade. Ele não pode indiciar pessoas sabidamente inocentes. E ele pôs muita gente que ele sabe que nada deve no relatório só para cumprir a narrativa política dele. Ok. Debatedores, agora eu peço que cada um faça suas considerações finais em 30 segundos. Fiquem à vontade. Deputado Ricardo Barros pode começar. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço ao deputado Zaratini, que foi relator da Lei de Improbidade. Excelente trabalho que o parlamento fez para trazer de volta pessoas de bem à política. E agradeço o Poder 360. Estamos aqui sempre à disposição para dar a nossa opinião. Perfeito. Deputado Carlos Zaratini, por favor, sua vez. Quero agradecer também, né, essa oportunidade e cumprimentar o Ricardo, porque nessa Lei de Improbidade ele foi muito positivo, ajudou muito, e o resultado foi esse, aprovar
com larga maioria na Câmara, larga maioria no Senado e sem vetos, uma lei que vai ser muito importante para a administração pública no Brasil. Então, parabéns para o Ricardo também e, mais uma vez, agradeço a participação. O deputado Ricardo Barros, do PP, deputado Carlos Aratim, do PT, obrigado por terem aceitado o convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. A primeira temporada do Poder Reage fica por aqui. Para rever os últimos episódios, acesse o nosso canal. Até mais!